Eu agradeço, então, o convite para a participação, né? E bom dia a todos que estão ouvindo também. É um assunto, sim, muito falado e muito desgastante também para todos os profissionais da área da saúde, né? Mas, com relação às gestantes, sim, a gente viu um aumento dos casos nesse ano agora, de 2021. O que o ano passado nós achávamos que as gestantes poderiam ter algum fator protetor no início desse ano, juntamente com essa terceira onda, né? Se viu um aumento, sim, da quantidade de gestantes infectadas, né? Então, isso aumentou também o número de óbitos dessas pacientes, e o que, obviamente, nos deixa mais preocupados, né, com relação aos cuidados. Claro. Os quadros graves de coronavírus são mais frequentes em gestantes, doutora Luciana? A gestante, por si só, ela tem um potencial aumentado de fatores de coagulação, por exemplo. Então, o que a gente viu e o que a gente conhece até agora com relação à manifestação dos casos graves da doença é que realmente o fator coagulação é muito afetado. Então, por isso, as gestantes podem sim, principalmente a partir do segundo trimestre da gravidez, podem ter um quadro mais agravado. Obviamente que isso depende muito das condições prévias da paciente, né? Sim. Se ela tem ou não tem comorbidades, se ela já tem alguma situação de risco da gestação, né? Alguma doença, uma diabetes gestacional, por exemplo, uma hipertensão gestacional, isso sim, com certeza pode agravar o quadro. Claro. Né? Como em todos os assuntos que envolvem pandemia, ainda muitas pesquisas a respeito desse assunto também, né? Muitas pesquisas. A quantidade de artigos publicados é imensa, assim, e obviamente que para validação de artigos científicos precisa ter toda uma técnica e uma forma de se fazer esse estudo para que a gente possa ter confiabilidade. Então, muitos estudos são relatos de casos, são grupos de casos, né? E são super importantes porque provavelmente daqui a 3, 4 ou 5 anos a gente vai ter outras conclusões de toda essa realidade que a gente está vivendo e que vai também nos ajudar. Então, é uma experiência que a gente está passando de algo novo, de algo desconhecido, e que com toda a caminhada do ano passado, né, de 2020, muita coisa mudou, muita coisa tem mudado e vai mudar também. Claro, Então, e é um assunto delicado também, porque entra numa questão, uma orientação, engravida ou não engravida nesse período de pandemia, orientação não engravida. Quer dizer, entra também numa polêmica, numa discussão, quer dizer, tudo vira polêmica nos dias de hoje, né? tudo vira polêmica, é verdade. Na verdade, a recomendação é que se os cuidados que a gente vem orientando as pacientes, não só as gestantes, mas todas as pacientes, é o mesmo, né? O cuidado no uso da máscara, a higiene respiratória, o cuidado para os contatos, né? O isolamento no caso de suspeita, evitar aglomerações, isso tudo vale para toda a população, né? Inclusive as gestantes, né? O que se viu em função desse aumento de óbitos de gestantes com relação a esse ano agora de 2021, com relação a 2020, então sim, algumas medidas precisaram ser tomadas também. Então, aquelas pacientes que estão numa idade fértil e que podem postergar a gestação, sim, a gente está recomendando que postergue a gestação. Né? As pacientes que querem engravidar, mas têm alguma comorbidade, se prioriza que ela estabilize essas doenças, se ela tenha diabetes, hipertensão, que ela tenha um tratamento adequado para depois né, tentar engravidar. E, obviamente, aquelas pacientes que têm 40 anos e que não tiveram filhos e que ainda desejam uma gestação, fica difícil a gente dizer, olha, não engravida, porque elas também têm um relógio biológico, né? A gente precisa pensar nisso. Então, mas de modo geral, sim, se puder postergar, né, o desejo de gestar, melhor, né? Melhor nesse contexto, até porque se a gente pensar que elas no segundo trimestre pode ter uma piora da doença, sim, elas vão precisar de internação, elas vão precisar de leitos, como todas as outras, né? E a gente Sim. sabe que a lotação atual
né? Até ontem eu estava olhando a lotação aqui de Caxias, 100%, tanto SUS quanto privado, né? Não, tá difícil, os números aí são assustadores, né? E até de ocupação de Sim, UTI. E fora isso, sim. se é gestante, tem algo que sempre se fala muito e é importantíssimo, que é o pré-natal, né? Exatamente. O pré-natal é imprescindível nesses casos, em todos os casos, mas principalmente agora a vigilância com relação às pacientes que têm contatos, às pacientes que têm sintomas, né? A testagem, que ainda é uma coisa que deixa a desejar, a gente gostaria de testar muito mais pacientes, porque a gente acredita que testando a gente pode tomar medidas profiláticas, né? De isolamento, de afastamento, de maior cuidado. Sim, o pré-natal é imprescindível, né? A gente tem uma cartilha de recomendações que que está sendo constantemente atualizada do Ministério da Saúde, né? Que fala sobre todas as questões, né? Que envolvem desde o preparo no pré-natal, os cuidados, o isolamento. A gente tem agora essa lei que afasta as gestantes do trabalho, né? Então isso é muito controverso, muito polêmico também, mas que de certa forma talvez seja também uma medida que possa ajudar, né? A questão da vacinação, que é uma questão muito polêmica também agora, né? E a questão dos cuidados, enfim, né, de modo geral, e dos riscos que talvez a infecção possa trazer para essa criança que venha a nascer, né? Certo, nós estamos conversando aqui com a doutora Luciana Segatti. Uma última pergunta, a questão você falou da vacinação e gestante. Essa relação, porque também é outra polêmica, outra investigação, e é um assunto controverso também. Sim, sim, a recomendação atual, mais atual, é que se vacine todas as gestantes, né, independente do tipo de vacina. Porém, a gente sabe que teve um caso, né, de uma das vacinas, onde tivemos um óbito materno, não me lembro se foi no Rio de Janeiro, acho que foi. E aí, com relação a isso, então, uma das vacinas foi suspensa, a realização dela nas gestantes, porém, as outras vacinas que temos agora, que atualmente temos a Pfizer, né, pode sim ser feita. A gente pensa que o benefício é imensamente maior que o risco. Então, os efeitos colaterais das vacinas, eles são efeitos colaterais toleráveis, que a gente pode controlar, e os efeitos da infecção pelo vírus é muito mais deletério, é muito mais intenso e muito mais agravante. Então, sim, se recomenda, é recomendação da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que todas as gestantes sejam vacinadas. Primariamente, a recomendação era a vacinação das gestantes com comorbidades. Já agora, nessa última semana, a gente tem batalhado para que todas as gestantes sejam vacinadas, né? E já está acontecendo.